Minha diretoria, o Santos negocia a volta de Paulo Henrique Ganso. E não só negocia, como está caminhando bem a negociação para o Ganso voltar para o Santos. E aí você vai dizer assim para mim, mas Rica, mas o Ganso não está bem há muitos anos, né? O Ganso está aí. O Ganso, infelizmente, cara, um jogador até que eu gosto muito dele como pessoa, me dou bem com ele e tal. E como jogador, é o tipo de jogador que eu gosto de ver jogar, né? Porque ele tem um futebol clássico, aquele da antiga, eu que sou meio saudosista e tal, eu gosto dessa porra. Mas o Ganso não, né? Como dizer isso de uma forma gentil, sem ser... O Ganso não virou. Talvez essa seja a forma mais justa de dizer o que a gente tem para dizer do Ganso. Vou dizer que o Ganso é um fracasso, porque não é um jogador que jogou fora do país, fez dinheiro dele pra caralho, jogou em time grande, jogou no São Paulo, Fluminense, Santos, né? Jogou no Sevilha, que não é tão grande assim, mas né, jogou fora do país, jogou na seleção brasileira. Mas assim, pra bola que o Ganso apresentou, pro que nós olhamos pro Ganso e imaginamos, o Ganso a gente achou que era 10 da seleção brasileira por 10 anos. Né? E os Gansos tem o quê? Tem 8 convocações pela seleção, 8 jogos pela seleção brasileira. Foi convocado até... A última convocação dele, ele até 2012 era bem convocado, 2013, 2016 foi a última convocação dele, se eu não me engano, nem jogou. Quando ele estava no São Paulo foi a última vez que ele jogou um grande futebol. De lá pra cá, porra, infelizmente mesmo, porque eu acho que todo mundo torce para ter um jogador desse nível em alto nível, infelizmente o Ganso não consegue mais, né? Existem 1000 teorias, existe a teoria do psicológico, existe a teoria do joelho, existe a teoria da adaptação do futebol. Eu acho que é tudo, eu acho que pode ser tudo. Eu, inclusive, já sugeri, já falei pro empresário do Ganso, para ele algumas vezes, falei, pô, eu queria muito te entrevistar. Eu queria muito ter uma conversa para entender do próprio Ganso o que aconteceu. E não é exatamente o que deu errado, porque dar errado é relativo, né, cara? O que deu errado? Olha o que o Ganso tem na vida, o que eu tenho na vida. Pô, o Ganso não deu errado, o que deu errado fui eu. Você comparar, né? Claro que ele tem uma profissão que paga mais, mas olha o que ele fez. Ele jogou no Santos histórico, ele jogou no Fluminense, ele jogou no São Paulo, jogou na seleção brasileira. Pô, como é que deu errado? Não deu errado. Deu errado diante das expectativas criadas. Então, assim, o Ganso tinha potencial técnico para ser um dos maiores. E ele foi um bom jogador durante a carreira dele, do meio para o final já foi um jogador que chega em alguns pontos a ser considerado até um reforço ruim, né? Porque é um jogador que chega ali e normalmente não consegue a titularidade e tal, é o que tem acontecido nos últimos clubes dele, e infelizmente essa é a realidade. Mas tem um porém. 31 anos de idade, vai fazer 32 anos esse ano, não é um jogador velho, é um jogador que ainda tem condição de render e tal. E aí entra um fator, cara, que às vezes a gente ignora no futebol, mas que muitas vezes entra naquele campo do inexplicável. É o Santos. O que muda no fato de ser o Santos? Quando o Ganso pisar na Vila Belmiro, ele é o Ganso, mano. Eu não sei qual que é o impacto disso na cabeça dele. Mas ali ele é o Paulo Henrique Ganso. Ele não é o Ganso do Fluminense, não é o Ganso do São Paulo, não é o Ganso lá da França, né? Que é o cara que chega aqui cheio de dúvida, que o São Paulo não gosta. É aquele cara que chega e você fala assim, e aí, vai jogar ou vai ficar encostado? Qual que vai ser? Né? Vai ficar no banco, vai jogar? Você não sabe. Hoje, quando chega o Ganso, é muito mais provável você imaginar que o Ganso não vai funcionar do que vai. Quando ele chegar no Santos, pra torcida ele é o Ganso. Pro clube ele é o Ganso. E pra molecada ele é o ídolo. Ele é o cara que tava ali quando essa molecada é toda criança ali no Santos começando a jogar futebol. Então, se isso já acontece no Fluminense, eu sei que acontece, os meninos olham pro Ganso, tem uma admiração do caralho por ele, porque são garotos que viram a grande fase do Paulo Henrique Ganso quando eles eram meninos e estavam começando. Imagine dentro do Santos isso. Isso deve ser 3 vezes maior. Então, talvez, como motivação, como psicológico, né? Pro Ganso deu uma injeção diferente pro seu time que criou ele e tal, toda aquela situação. Eu já vi isso acontecer algumas vezes e eu torço para que aconteça caso se confirme a negociação do Santos com o Ganso. É verdade o interesse do Santos, obviamente que o Ganso vai se interessar por essa ideia, fala, pô, tô na reserva do Fluminense, vou chegar no Ganso, no Santos, vou botar 10, tem uma porrada de moleque no time do Santos correndo pra caralho, né? Talvez ali caiba um gol. O que não dá é Ganso, Nenê e Fred, aí não dá. O Ganso sabe que ele não vai jogar. Ele tem essa consciência. O Casares também não é um jogador intenso. Então, o reserva do Nenê nesse momento é o Casares. Eu falo assim, puta que pariu, se entrar o Casares ou o Nenê, fudeu, vai ficar muito difícil pro Ganso jogar no Fluminense. O cenário do Ganso do Fluminense é muito ruim pra ele. Então, nesse entendimento, ele tá olhando pro time do Santos e falou, porra, é um time cheio de moleque correndo pra caralho, cheio de vigor físico. Talvez ali eu possa usar aquele meu jeitinho mais lento, aquele meu jeitinho mais cadenciado de jogar, e essa molecada compense pra mim. Então, no todo, dependendo dos valores, é claro, essa negociação pode ser boa para todo mundo. O Santos precisa de uma referência. Né? A torcida do Santos precisa de um ídolo. O Santos precisa de mídia, de um jogador midiático que cause, né, na imprensa, nas pessoas, o que vai acontecer? Vamos ver o Santos domingo para ver o Ganso. Como é que vai ser o Ganso no Santos e tal. O Ganso precisa de um novo ânimo, de uma
né, de chegar num clube com expectativa alta e tal. E só o Santos pode dar isso pra ele. Hoje, qualquer clube que ele chegar, ele vai ser muito mais colocado em dúvida do como grande reforço e grande expectativa. Pro Santos é bom ter um jogador como o Ganso e tudo isso que eu falei. Pro Ganso é muito bom trocar o Fluminense pelo Santos nesse momento, que ele não tem espaço. Pro Fluminense é bom você perder a obrigatoriedade de pagar um salário alto para um jogador que não está sendo usado. E pro futebol brasileiro, você ter a possibilidade de ter o Ganso jogando é melhor do que você ter o Ganso no banco. É melhor você assistir um campeonato onde o Ganso participa do que um campeonato onde o Ganso está. E ali no Santos pode ser que aconteça. Então, vai gerar uma discussão, vai gerar mídia, vai gerar assunto. Para nós, jornalistas, também é bom, é uma pauta, né? Você ter o Ganso ali. É o tipo de transação, cara, onde você fica olhando e fala, pô, quem é que sai perdendo nessa história? Ninguém. A não ser que seja caro pro Santos. Aí não. Mas não sendo este o caso, eu acho que é bom pra todo mundo, cara. O Ganso tem 31 anos de idade, não tem nenhum motivo pra imaginar que o Ganso não possa mais jogar, ou que vai ter alguma... Essa ajeitadinha de ombro aqui, é que eu tô com uma dorzinha aqui, tá? Não é nenhum tipo de mandinho, nem tique. Não tem nenhum motivo assim muito, sabe, explícito pra você falar, o Ganso não pode mais jogar. Não tem não, dá pra jogar, dá pra funcionar no Santos, por que não? De repente até ser a referência da molecada, assumir um outro papel e tal. Eu acho que é uma negociação improvável, né, porque surgiu no momento em que ninguém se falava muito disso e tal, mas interessante, cara, para um começo de Campeonato Brasileiro, o Santos precisando de uma referência maior ali, perdeu alguns jogadores nessa de venda que não conseguiu repor, nem tem condição financeira para repor, e só para deixar claro, eu não acho que o Ganso vai ser tecnicamente essa reposição, tá? Eu não acho que o Ganso vai chegar ali e resolver o que o Soteldo fazia e vai resolver jogos pro Santos um atrás do outro. Eu não acho eu não espero, vai ser surpresa para mim se o Ganso voltar a jogar nesse nível. Vai ser surpresa. Então não estou apostando que o Ganso vai voar no Santos. Mas como proposta, como expectativa, como tentativa, não sendo caro, sendo uma transação assim tipo Fluminense, eu vou te aliviar aqui para tu não pagar o salário dele, eu vou pagar um negócio aqui, fica bom para todo mundo e o Ganso passa a ter mais oportunidade de jogar. De repente, cara, é a referência que os meninos do Santos precisam e a motivação que o Ganso precisa. Então, não vejo nada de tão maluco aí quanto algumas pessoas estão falando, que loucura, o Santos quer. Eu não vejo assim, não. Eu acho que é uma possibilidade boa para todos, talvez. Tá? E você já baixou o futebol? Tá de sacanagem, meu parceiro. Então é agora, hein? Baixa aí, ó. Primeiro link da descrição. Tá tendo decisão de campeonato francês, tá tendo finalzinho de campeonato alemão. Tudo isso é transmitido ao vivo, exclusivo pelo OneFootball. Você pode acompanhar dentro do aplicativo. Tem transmissão em HD, bonitinha e tal. Não é qualquer coisa não, tá, meu compadre? É transmissão web, mas é transmissão legal, tá? Então, é melhor que esses links piratas aí que vocês ficam caçando pra assistir. Baixa aí até pra acompanhar o Brasileirão e as notícias sobre Paulo Henrique Ganso no Santos. Valeu, um abraço.